Gênesis 26, glória a Deus, diz assim. Glória a Deus. Sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaque foi a Gerar encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela, e estarei com você e o abençoarei. Porque a você e à sua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu, e a ela darei todas essas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Pula agora para o versículo 12. Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. Tinha ovelhas e bois, e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado, nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Abimeleque disse a Isaque: saia da nossa terra, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. Isaque tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que o seu pai já lhes tinha dado. Amém? Curva a sua fronte mais uma vez, não cesse de adorar, mas agora eu vou orar por você, para que a sua mente fique focada na palavra. Deus tem algo para revelar para nós nessa noite. Algo especial, algo inédito. Deus sempre tem novidade. E você não pode perder isso. Então feche os seus olhos, curva a sua fronte, se desprenda das preocupações, das distrações. Não deixe que nada tire o foco da mensagem nessa noite. Jesus, eu oro pelo teu povo, Senhor. Eu agradeço sim pela tua presença. Agradeço porque o Senhor está nesse ambiente. Se não fosse assim, não valeria a pena, Deus. Mas eu quero orar nesse momento por cada filho seu, cada filha sua que está conectado nessa noite, tanto aqui quanto online, os que ouvirão depois, os que serão ministrados depois, através dessa mensagem gravada. Todos, Pai, todos os que tiverem o privilégio de ouvir o que o Senhor tem para nós nessa noite, recebam de Ti essa unção, recebam de Ti o que o Senhor separou, a porção do dia. Deus, em nome de Jesus, prepara o terreno, que ele seja fértil, prepara os corações, que ao lançar a Sua palavra, as sementes caiam em terrenos férteis e deem frutos, como deu em Isaque a 100 por um, e que eles possam recolher e serem muito enriquecidos, muito riquíssimos com essa palavra, com esse fruto. Deus, em nome de Jesus, que a mensagem ministrada nessa noite alcance todos os corações aqui presentes, todos os ouvintes da palavra, todos que estarão assistindo também, Pai. Em nome de Jesus, que nenhum fique sem receber, mas que todos possam ser impactados pelo que o Senhor já está derramando. Muito obrigada, Jesus, muito obrigada. Amém? Glória a Deus. Podem assentar com alegria. Nós estávamos com saudades de vocês. E glória a Deus, estamos de volta. O pastor ficou mais um pouco, ele volta essa semana. Mas está saudoso. Mandou um abraço para a igreja. Com certeza está vendo vocês. Glória a Deus. E Deus colocou essa mensagem no meu coração. Você já deve ter ouvido muita coisa sobre esses tais poços de Isaque. Desentulhando poços. Enfim, muitas mensagens foram abençoadoras ao longo dos anos sobre esse tema. E Deus quer fazer algo novo entre nós.
Deus quer uma novidade. Deus é um Deus de novidades. A Bíblia diz que todas as manhãs as misericórdias dele são renovadas sobre nós. Então, em cada amanhecer existe uma oportunidade nova do Senhor para você. Quando você abre os olhos pela manhã, não ache que ai Deus, de novo. Eu vou viver aquela rotina de novo, já sei o que vai acontecer. Eu vou vou trabalhar, vou ouvir, vou fazer, vou resolver problemas. No final do dia eu vou fazer minha oração, dormir, para no outro dia fazer tudo de novo. Com Deus não é desse jeito. Se você está na presença dele, todas as manhãs são oportunidades para você crescer mais um pouco, para você aprender mais um pouco, para você sair um pouco da sua zona de conforto e fazer algo e viver algo em Deus. Cada manhã, sinta-se surpreendido pelo seu Deus. Um dia não é igual a outro dia. Como eu falei, essa noite nunca foi vivida antes. Então é algo totalmente novo. O que você vai ouvir aqui é algo totalmente novo. A pessoa que está sentando do seu lado, talvez nunca sentou. Quem está na frente, quem está atrás, talvez nunca esteve. Então tudo mudou. Deus é um Deus que faz coisas novas. Amém? Vai pegando aí, em nome de Jesus. Deus já começou a falar. Então, o que estava acontecendo aqui? Isaac, filho de quem? Gente, carisma, start. Isaac é filho de quem? Amém. Abraão. Então Isaac, nesse momento, já era casado já tinha um relacionamento com Rebeca, já era casado com ela. E eles estavam num período de fome, um período de escassez, que o seu pai também outrora viveu na época dele. Então uma fome terrível estava naquela região. E foi uma oportunidade, você sabe que os coaches falam muito sobre isso, né? Empresários, mentorias, que crises, na verdade, elas são oportunidades. Quantas pessoas enriqueceram na pandemia porque enxergaram naquele momento uma oportunidade? Vocês devem ter ouvido muita gente que ficou enclausurada em casa e outros que arregaçaram as mangas e foram à luta e agarraram a oportunidade. Então a vida é assim. E crises. Talvez você esteja vivendo uma crise. Talvez você esteja com a mão na cabeça sem saber o que fazer. Mas eu vim te dizer que essa crise, Deus converte ela em uma oportunidade. E não foi diferente com Isaac. A terra estava com fome, em fome. E ele foi buscar a Deus, e ele foi orar. E Deus falou com ele. Quando você está em crise, a primeira coisa que você precisa fazer é orar. Não haja por impulso, não vá precipitadamente, não vá. Aquela terra está melhor. A Lagoinha está ruim, então eu vou-me embora para São Paulo, vou-me embora para Aracaju, vou-me embora para Salvador, vou-me embora para outro lugar, vou para Porto Alegre, vou para Belo Horizonte, ouvi que lá está dando certo. Não haja precipitadamente. Primeiro respira, tá? Mesmo com crise, e ora. Que a gente é crente, né? Então a gente tem que orar. Então Isaac fez isso. E Deus falou com ele. Deus disse: não vá para o Egito, não desça para o Egito. Porque naquele momento, o natural seria ele ir para o lugar onde tinha fertilidade. E naquele momento era o Egito. Mas Deus falou para ele: não desça para o Egito, fique onde você está. Fique em Gerar. E ele obedeceu. Quando você está em crise e ora, Deus pode te dizer algo que você não quer ouvir. Ele pode te dar uma direção que você não esperava. Deus, seria tão mais fácil o Senhor me mandar sair daqui. O que eu estou fazendo ainda aqui nessa cidade? Deus, o que o Senhor ainda quer comigo aqui em Alagoinhas? Eu nem conheço ninguém direito. Mas você aí vai orar. E Deus diz: calma, espera mais um pouquinho, fica aí. Nós ministramos hoje pela manhã sobre a presença. E é ela que não pode faltar. A presença do Senhor. Deus disse a Isaac: fique que eu serei contigo. E isso foi suficiente para Isaac obedecer. Então, em nome de Jesus, se Deus falar, vá. Mas se Ele falar, fique porque eu vou estar com você, fique. Pode estar tudo ao contrário. Tudo em crise, o caos. Mas se Ele disser, fique, pelo amor de Deus. Seja um crente obediente. E fique mais um pouquinho. E Isaac ficou.
E as coisas começaram a acontecer na vida de Isaac, porque ele estava no lugar da obediência. Geograficamente, para ele era melhor sair. Mas ele ficou, porque ali era o lugar onde a bênção do Senhor estava, a presença do Senhor estava. E não existe nada pior, vou repetir o que eu falei. A frase precisa estar na sua cabeça, no seu coração. Não existe nada pior do que você fluir onde Deus não está. Fluir naquilo que Deus não te mandou fazer. Fluir naquilo onde Deus não está nesse negócio. Então prefira estar momentaneamente no meio do caos. Momentaneamente na escassez, momentaneamente na seca, na fome, enfim, ele estava nesse caos, mas ele entendia que era melhor estar nesse caos do que estar lá fora, do que estar sozinho, peito aberto no Egito. Lembra da arca? Gente, fica imaginando a arca de Noé, só tinha animal e eles ali, então não tinha, a questão sanitária não era tão bonitinha de si. Né? Então imagina o caos daquele lugar. Todos os animais fazendo todas as suas necessidades, tudo junto, tudo misturado. Aquela fedentina. Mas era o melhor lugar para estar. Melhor do que estar lá fora, né? Quem ficou lá fora, infelizmente não ficou para contar a história. Então é melhor você estar nesse lugar. E Isaac ficou. O que aconteceu com Isaac? A gente acabou de ler, gente, é muito incrível esse versículo que diz que a coisa começou a acontecer. Gente, no meio da seca, quem que planta na seca? Ele acreditou na palavra e bora para cima. Vamos fazer a nossa parte. Qual é a minha parte? Semear. Eu estou aqui, tem terra. Eu não foi por estratégia, não foi por nada humano. Isso foi totalmente direção de Deus. E ele começou a semear. E a Bíblia diz que ele colhia a 100 por 1. A gente usa muito isso aqui na igreja, né? 100 por 1, 30 por 1, 60 por 1. E talvez você não saiba o que é isso. É que para cada uma semente lançada, volta 100 vezes mais para você. A gente usa muito isso no ofertório, né? Deus abençoou o seu povo a 100 por 1. Significa que cada semente lançada aqui nas salvas, que o Senhor retorne 100 vezes mais para você. E foi isso que aconteceu com Isaac. Ele plantava e a coisa acontecia. Ele plantava e a coisa fluía 100 vezes mais. E ele cresceu tanto, enriqueceu tanto, que chamou a atenção daquele lugar. Chamou a atenção dos filisteus. E eles falaram, peraí, calma aí. Como é que esse cara chega aqui e começa a prosperar desse jeito? E começaram a ter inveja deles. Você está preparado para ser invejado? Pelo que Deus vai fazer? E eu acho que meia dúzia tá. Gente, é 100 por 1. Vocês já pensaram nisso? Vocês já pensaram nisso? Deus está pronto a te abençoar na obediência a 100 por 1. Deus está disposto. Não é história de carochinha, não é um si. Porque talvez Ele só quer de você obediência. Se Ele mandou ficar, fica. Se Ele mandou sair, sai. Se Ele mandou terminar, termina. Se Ele mandou juntar, junta. Mas só obedece, porque a 100 por 1 é isso. Só que observe que não é 100 por 0. Não é assim, não faça nada que eu vou te abençoar. Não, tem um umzinho aí da sua participação. Concordam com isso? Então há algo a ser feito. E esse é justamente o que Deus quer de você. O que Isaac fez? Só semeou. Vou plantar. Não estou vendo nada, mas eu vou plantar. Vou plantar. Então o seu papel é a obediência e semear. Então vai fazendo a sua parte. Faça o ordinário, faça o básico, faça o que Ele te manda. Porque o extraordinário, que é o 100, é Ele quem vai mandar. Vocês estão entendendo essa palavra? Vocês recebem essa palavra em nome de Jesus? Entendam que a semeadura é pequena. Uma semente só. Você pode achar, pastora, eu sei que a igreja está em expansão, está crescendo, mas eu tenho tão pouco a oferecer. Mas esse pouco é o suficiente para Deus pegar e te devolver 100 vezes mais.
Eita Deus, se eu estivesse no seu lugar, eu tinha dado um glória a Deus tão alto agora, para estremecer o céu e o inferno, porque Deus é quem faz isso. Você já viu o homem fazer isso? Você já viu algum homem pegar o seu real, o seu dinheiro, sua oferta, alguma coisa sua e te dar 100 vezes mais? Só pela obediência? Deus faz isso. E eu não falo só de dinheiro, mas eu falo de um lugar. E esse lugar chama-se obediência. Glória a Deus. Só que aí, gente, o que aconteceu aí? Ele despertou a ira do povo. O povo começou a ficar chateadinho. E as pessoas que estão te observando, nem todas, algumas sim vão vibrar com você. Eita glória, bora desfrutar 100 vezes mais, aleluia. Deus te honrando, minha irmã. Deus te honrando, meu irmão. Vamos para cima, é isso mesmo. Que você seja mais abençoado, muito mais abençoado. Mas muitos vão ficar com inveja. Eita Deus, eita Jesus. Infelizmente é do ser humano. E algumas pessoas, não vou dizer pessoas não, vou dizer o inimigo das nossas almas, que às vezes usa pessoas. Ele vai achar um jeito de tentar parar essa evolução. E talvez você esteja aqui porque alguém é usado pelo diabo, alguma situação usada pelo inimigo, alguma palavra mal colocada, algum sentimento distorcido, alguma interpretação errada, fez com que você paralisasse e tivesse seus poços, que uma vez fluíram tanto, entulhados. O que é que eles fizeram? Poxa, esse cara está bombando, esse cara está indo demais, essas águas, porque Abraão tinha cavado poços, então tinha água naquele lugar. Eles estavam em seca, mas ali tinham poços que fluíam águas. Talvez você esteve no momento fluindo tanto em Deus. Deus te usando no ministério, na palavra, no IKER, abençoando vidas. Sempre você era quem dava, quem ofertava, quem ia. Mas incomodou o inferno. E aí as coisas começaram a acontecer. Uma pazinha de ofensa. Uma pazinha de inveja, uma pazinha de contenda, uma pazinha, enfim, que são os entulhos. Alguém foi jogando entulho em você e você não vigiou, entulhou os seus poços, entulharam os seus poços. E talvez hoje seja esse dia em que você está infrutífero. A terra, o plantio, sem regar, sem água, não vai para frente. Você já viu? Quem planta, cadê os agricultores? Tem vários aqui. Vocês que plantam, se a água acabar, acabou. Se não tiver irrigação, já era. Tem que ter irrigação. E sua vida espiritual é assim também. Se não houver uma irrigação, se não houver água viva, água da fonte da vida na sua vida todo dia, você morre. Se seus poços forem entulhados, você acaba morrendo. E talvez isso tenha acontecido com você. Você era uma pessoa usada por Deus, íntima do Senhor. Deus falava com você face a face, não tinha intermediário. Você passava, a sua sombra talvez curasse. Você impunha as mãos, as pessoas recebiam o Espírito Santo. Você orava, as pessoas eram curadas. Mas os seus poços foram entulhados e você parou. Talvez você que esteja em casa está passando por isso. Talvez agora você esteja aí, com teus poços entulhados. Tudo isso, gente, foi para você parar. Cada pá lançada, cada situação que você viveu, que entulhou seu poço, foi com o objetivo de te paralisar, te fazer parar de crescer e te matar. Porque lembram lá qual é o objetivo do nosso inimigo? Ele veio para matar, roubar e destruir. E como é que ele faz isso? Jogando pá nos seus poços. Acabou a água, secando a água, acabou. Não tem água. A plantação morre. Como é que você vai colher 100 por 1 se não nasce nada mais? Não tem água, não tem como irrigar. Como é que você está de pé
espiritualmente. Talvez você não esteja de pé, esteja assim, chegou aqui rastejando, só pela graça, cheio de feridas, espiritualmente falando, doente, com coração ferido, cheio de peso espiritual, chegou aqui arrastado, porque entulharam seus poços e você está seco, passou a ser uma terra seca. A gente joga a semente, a gente fala, vamos para o start, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos para o kids, e você já não reage, porque você está seco. Só que, aleluia, eu disse a você para estar em intercessão hoje, porque é nessa noite, dia 9 de novembro de 2025, que Deus marcou na agenda dele. Hoje é o dia de desentulhar os poços do meu povo. Hoje é o dia de remover o entulho desses poços. Eu acho que só meia dúzia entendeu. Eu vou repetir, tá? Tudo bem. Deus marcou esse encontro conosco para desentulhar os seus poços, para trazer uma nova realidade, para trazer você de volta à zona frutífera da sua vida, a fazer você fluir de novo, se alegrar na presença dele de novo, regozijar com o seu Deus, sabe, para que você valorize as pequenas coisas como você fazia, para que você pare e contemple as maravilhas do Senhor, sabendo como ele é bom, e que ainda que esteja o caos lá fora, você diz, eu sei que o meu Redentor vive, e que por certo se levantará sobre a terra, eu não temerei. Aleluia! Eu não vou temer más notícias. Eu não vou temer o inimigo, a inveja de ninguém. Porque eu sei quem tem regado os meus poços, a minha plantação. A minha parte eu vou continuar fazendo, que é plantar, que é semear, que é ir. E ele faz o resto. E eu colherei a 100 por 1. Se você está fazendo essa oração no seu lugar, adore, por favor, porque tem uma resposta positiva em seu favor. E o interessante é que, lendo esse texto, você vai perceber que Isaac, ele se posicionou de uma forma interessante. O que aconteceu aqui? Os filisteus começaram a entulhar os poços. Pronto, não tem mais poço. Isaac poderia muito bem ter ido atrás de poços novos nessa hora. Ah, tá bom, vocês querem? Entapou esse aí, eu vou para outro lugar, vou cavar outros poços. Vou começar um poço novo. Vou fazer poços novos. Vamos cavar desse lado. Vocês querem esses aí? Fica aí, eu vou cavar aqui. Só que ele fez o seguinte, eu vou desentulhar os mesmos poços que meu pai tinha cavado. Ele foi para o lugar de origem e cavou, desentulhou aqueles mesmos poços que Jacó tinha mandado cavar. E interessante que eles tinham a mania, o hábito de colocar nomes em tudo praticamente. E aí ele pôs os mesmos nomes. Ele poderia começar algo novo ali? Podia. O nome desse era tal? Não gostei não. Meu pai que vou botar outro nome. Então vamos nomear, vamos fazer uma festa, vamos fazer um culto. Vamos dar nome novo. Não. Ele deu os mesmos nomes. O que significa isso para nós? Aleluia. Gente. Deus. Você quer usado na profecia. Você quer usado no louvor. Você que era usada na palavra. Você pregava. Você que fazia obra social. Você que tinha uma palavra assertiva para os seus amigos. Você que apaziguava guerras. Você que apaziguava conflitos. Você que mantinha o clima organizacional do seu ambiente em perfeita harmonia. É para esse lugar que Deus quer te levar de volta. Pastora, mas eu pregava, agora eu quero cantar. Calma. Pregava, volte a pregar. Cantava, volte a cantar. Orava, intercedia, volte a interceder.
Deus quer levar você de volta a este lugar. É um resgate, você não está entendendo. Deus quer resgatar aquilo que foi entulhado. Então, em nome de Jesus, receba aí uma segunda oportunidade. Receba o desentulhar dos poços. Então, volte a ser uma bênção na área que você era. Deus está te dando a oportunidade de você fazer de novo. Sabe que a gente canta, Deus faz de novo, Deus faz de novo, Deus quer fazer. Mas primeiro Ele vai te voltar a este lugar, a revisitar esse passado glorioso que era na presença. Voltar a ter prazer de passar as madrugadas com Ele. Olha, baixei de canto e laias. Prazer de pegar o seu instrumento, só você e Deus, e adorar, sem ninguém para ouvir, só Ele. Prazer de dançar na presença de Deus, só você e Ele, sem plateia, sem holofote, sem testemunhas. Prazer de orar e de passar madrugada se derramando na presença. Prazer de entrar no ônibus e orar para aquelas pessoas e profetizar e pregar. Prazer de ir para a praça pública como você fazia antes, entregar uma palavra e abençoar vidas. Prazer de estar na internet gravando vídeos para a glória dele. Prazer de falar com seus colegas de trabalho o quanto Jesus é bom. Ele vai resgatar isso nessa noite. Lembra? Traz à memória como eram esses dias. Só que depois, o que acontece? Ele desentulhou, renomeou, deu os nomes iguais. Só que ele não parou por aí. A Bíblia fala que depois ele começou a cavar outros poços. E mais outro, e mais outro, e mais outro. Você não pode parar. Deus quer fazer você dar um passinho para trás, resgatar o que você tinha que resgatar nesses poços antigos, mas Ele não quer que você permaneça aqui, tá? Chegou a hora de avançar, crescer, fluir, sem medo algum. E esse fluir envolve conhecer o Deus da sua intimidade. Conhecer o Deus que te resgatou e que nessa noite está desentulhando os seus poços. Faz sentido para você essa palavra? Deus está falando com você? Tem algo a resgatar aí? Algo que estava morto? Em nome de Jesus, nessa noite, Deus quer resgatar algo precioso. Talvez você era um exemplo entre os seus parentes. Talvez na sua escola, na sua faculdade, você era uma referência. Talvez o seu nome era destaque em alguma área. Mas você teve os poços entulhados. Nessa noite, o Espírito Santo de Deus desentulha você. Desentulha seus poços. Te traz para fora. Te resgata. E te dá uma oportunidade de recomeço. Quem gostaria de recomeçar nessa noite? Comece a orar do seu lugar. Feche os seus olhos. Deus tem nessa noite um resgate para você. Deus tem nessa noite uma nova oportunidade para você. Ele restaurou a identidade. Ele está disposto a restaurar você. Ele está disposto a restaurar o que se perdeu. Ele está disposto, em nome de Jesus, a trazer de volta aquilo que foi perdido, a restituir o que foi roubado, a desentulhar os poços. Aleluia, aleluia. Ele diz: eu sou o mesmo que te usou antes, e Ele vai te usar outra vez. O mesmo Deus que te usou no passado é o mesmo Deus que vai te usar mais uma vez. O mesmo Deus que te usou para curar antes, Ele está disposto a te usar para curar outros. O mesmo Espírito Santo que te visitou, que te fez falar em outras línguas, experimentar a glória dEle, é o mesmo Espírito que está aqui e que está disposto a fazer tudo de novo. Faz de novo, Senhor. A água vai voltar a jorrar. O rio vai voltar a fluir. Você não terá mesmo medo da escassez. A glória de Deus vai voltar a habitar em você. Aleluia.
O que estava morto vai voltar a viver nessa noite. Não perca isso, meu querido, minha querida. Em nome de Jesus, como eu falei, intercessores, gente da casa. Você que é da casa. Você que é da casa, você que entende de intercessão, de oração. A gente ora, a gente intercede. Esse é o momento que o Espírito Santo está fluindo em nós. Deus está resgatando vidas aqui. Deus está restaurando ministérios aqui. Pastores, pastoras, líderes de louvor, líderes de intercessão. O que vocês estão fazendo aí? Por que pararam? Pastores estão sentados, fazendo outras atividades, porque os seus poços foram entulhados. Líderes de adoração, onde vocês estão agora? O Senhor está resgatando o seu chamado, pastora. As mulheres aguardam por uma palavra profética sua, profetas, porque deixaram de profetizar. Ore canto e rachore me canto labaias. Nessa noite Deus tem um resgate para fazer aqui neste lugar. Ore canta labaxere bede labara labaxai nerebai. Você tem um chamado, reba canto labais. Ore canto ila labaxei dara labaias suri me canta laias. Lembra o que o Senhor falou para você? Lembra o que o Senhor disse que faria? Como Ele te usaria nessa terra? As nações te aguardam. Cadê você, missionário? Cadê você, missionária? Cadê você, levita? Oh, pastor, se levanta deste lugar. Pastora, chegou a hora de arregaçar as mangas, sair do banco, sair da inércia. Volta a estudar a palavra. Volta às madrugadas comigo. Levita, porque parou de cantar, porque parou, largou o instrumento, porque abandonou o lugar da adoração. As almas aguardam você. Não perca tempo no lugar errado. Não perca tempo fazendo a coisa errada. Não queira ter sucesso naquilo que não é a vontade do Senhor. Jesus, resgata os teus ministros. Resgata os teus ministros nessa noite. Aqueles a quem o Senhor chamou. Deus, eu sei que é um culto, Deus, evangelístico nessa noite. Mas eu entendo que se o Senhor trouxe essa palavra, é porque entre nós existe essa necessidade. Porque até os dons espirituais, o Senhor só usa de acordo com a necessidade dos ouvintes. Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor flua em nós um temor, um tremor, porque os dias já são findos, o Senhor está voltando, e aquilo que Ele te entregou, aquele dracma que foi para sua mão, aquele talento que chegou para você, Ele quer desenterrar nessa noite. Ele não vai desentulhar só os poços, mas Ele vai te ajudar a desenterrar talentos também. Jesus, reabre os poços, Senhor. Reabre os poços. Peça ao Senhor, reabre dentro de mim, Senhor. Reabre dentro de mim esses poços. Remove toda a terra que impede o fluir da tua presença. Repita essas palavras do seu lugar. Peça ao Senhor que remova os entulhos. Ah, Deus, restaura a fé do teu povo. Reacende o altar, Senhor. Faz jorrar novamente o rio de vida. Que a vida brote, que em cada vida brote nas fontes de água fluida, de água limpa, de água que flui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Que haja um resgate, Senhor, nessa noite. Que haja um resgate sobrenatural, Jesus, nessa noite. Deus, toma os teus filhos. Toma cada um, Jesus. Que eles voltem a gerar. Que eles voltem a dar frutos. Que os frutos sejam excelentes. Que os frutos não morram. Que não faltem águas. Que não falte o rio do Espírito Santo. Que não falte a sua presença, Senhor. Deus, em nome de Jesus, chegou o tempo. Chegou o tempo. Chegou a hora. Você que está aí do seu lugar e que sentiu que essa palavra foi para você, não tenha vergonha, vem aqui à frente. Venha rapidamente, nós vamos orar por você. Vou orar por você. A gente não está chamando para apelo para aceitar Jesus, não. Não, você que entendeu essa palavra e deseja nessa noite desentulhar esses poços. Vamos cavar juntos. Vamos cavar novos poços também. Em nome de Jesus, venha, saia do seu lugar. Venha aqui à frente, em nome de Jesus, venha correndo. Venha porque o Senhor, o resgatador da sua alma, Ele está disposto. Você que foi chamada na sua adolescência, chamado na sua adolescência, mas desviou do caminho por algum motivo. Talvez você não desviou do evangelho, mas do propósito. Deus quer resgatar nessa noite você, os planos dele para a sua vida. Senhor, em nome de Jesus, vai reabrindo os poços, Pai. Chegou o tempo de desentulharmos os poços. Aleluia. O Espírito Santo diz: estou removendo a terra da dor, o entulho da dor, o entulho do cansaço, o entulho da incredulidade, o entulho do pecado, qualquer que seja o entulho que te atrapalhou. E nessa noite o rio de vida vai fluir sobre ti. A igreja que está atrás, fica de pé em nome de Jesus. Você que está aí atrás, fica de pé em nome de Jesus. Intercede pelos que estão aqui. Ore canta lavaxeira, amadalabashuri me canta lalabas. Reme canto lavaxeia, nara labarraia. Receba uma nova oportunidade. Agora, flua rio de vida. Águas purificadoras. Águas fluam. Rios, águas do Senhor. Não haverá mais terra seca. Deus derrama água agora. Receba a água do Senhor. Receba a água do Senhor. Receba do Senhor uma oportunidade nova. Espírito Santo, sopra. Tira o entulho, Jesus. Tira o entulho agora, Senhor. Cada vida em nome de Jesus. Receba uma oportunidade nova para fluir. Rios de águas vivas. Águas fluam em nome de Jesus. Fluam em nome de Jesus. Águas, Senhor. Águas purificadoras. Águas sobre o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus. Molha o teu povo, que essa água transborde. Ore canta labashuri brianda labarraias. Reme canta labashuri andala. Deus te dá uma nova oportunidade agora. Não cesse de orar. Você que é igreja, você é participante disso. Intercede como se fosse você aqui. Reme canto labashuri andala baralabaia. Shene cantara laba suribrianda labashá. Não pare de orar. Remecanto labaixo. Que era sem pecado e
vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte e vida me perdoou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse? Pecado e não me condenou. No lugar da morte e vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. E eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra e todo vazio que havia em mim, hoje morada. A minha alma buscava e completava. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte e vida me ofertou. O Cordeiro
Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, Deus, nada me satisfaz mais. E eu só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Jesus, nada mais, nada além de ti. Eu só quero a ti, nada mais, nada além de ti. Eu só quero a ti e nada mais, nada além de ti. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Jesus, fui na tua igreja, Jesus. Não despede nenhum, Senhor, da mesma forma que entrou. Eu profetizo sobre a sua vida um tempo novo. Se você recebe aí, levante uma de suas mãos. Levantando uma de suas mãos, você está dizendo: eu quero esse tempo novo. Eu profetizo um tempo novo. Eu profetizo um novo momento, onde não haverão poços entulhados, onde os obstáculos serão removidos. E a partir de hoje você vai fluir mais do que antes. Mais do que antes. Mais do que antes. Receba do seu lugar. Receba uma nova unção aí do seu lugar. Receba uma unção para o novo tempo. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Você que está em casa, em nome de Jesus, pode levantar a mão daí também, que você vai receber, porque o Senhor tem para você também. O Deus a quem servimos, Ele é poderoso. Ele não se limita à geografia. Aleluia.